ausência do rival tricolor foi o tema central da conversa virtual do André Sanches com os jornalistas. Nós estamos nessa situação por problemas nossos mesmos. Nós fizemos um péssimo início de campeonato. Fizemos talvez 2 jogos bons antes da parada, que foi contra o São Paulo e contra o Santos. Os outros nós somos mal, o jogador, a comissão técnica, a diretoria sabe disso. Então nós não estamos preocupados se o São Paulo vai fazer isso, fazer aquilo, deixar para lá ou deixar para cá. Nós temos que amanhã tentar ganhar o jogo, que era nosso objetivo, ganhar os 2 jogos na volta da pandemia. A nossa programação continua a mesma, não mudou nada. Está preocupado com o Corinthians, sabemos das nossas deficiências e nossos erros e nós vamos fazer de tudo para tentar ganhar o jogo, que é a nossa obrigação. Segundo, que o Fernando Diniz é um grande treinador da nova era aí do futebol, todo mundo de olho nele, porque é um grande treinador e melhor pessoa ainda, uma grande pessoa, um grande ser humano. E se ele quiser seguir a programação de jogar com sub-15, sub-20, sub-17, o São Paulo tem liberdade de fazer aquilo que quer e que pode. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Aqui não vai ter chororô, aqui não vai ter especulação, aqui não vai ter insinuação de nada. Futebol se joga no campo, tem que se ganhar primeiro o nosso jogo. Aí depois os outros que se virem. Eu fui dormir quinta-feira, estava num país, acordei na sexta em outro país, né? O Corinthians até quinta-feira, além de medíocre, era uma vergonha nos classificar. E na quinta-feira, na sexta-feira já era um time ser batido porque vai ser campeão. Então é difícil, cara. O futebol tá muito chato, meu. Lógico que para nós, não dá ninguém falar para nós sabemos a nossa responsabilidade. É muito feio o Corinthians não ter se classificado. Todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, torcedor sabe. O Corinthians ficar fora, com todo respeito, na primeira fase do Campeonato Paulista, é uma vergonha, mas não será a última, não foi a primeira vez e não será a última. Eu acredito em mala branca, mas felizmente o Corinthians nunca precisou, nunca fez, até porque o Corinthians tem a obrigação de ganhar os jogos e não depender de terceiros. A gente futebol tem um monte de folclóricos e isso faz parte, é uma delas, mas é uma responsabilidade falar isso. Volto a repetir, o Corinthians não tem nada a ver com o São Paulo. O São Paulo quer pôr o sub-15 põe, sub-20, sub-30, o que ele quiser jogar. Nós temos que se preocupar que nós fazer nosso jogo, tentar ganhar do Oeste, que não vai ser fácil. O Oeste vai dar vida e nós temos que dar vida mais ainda e não se preocupar. Como eu disse, não mudamos a programação nenhuma, nós temos folga segunda, terça e quarta. Então tá aí o André Sanches, presidente do Corinthians, falando no microfone Fox Sports. Ô Quartarolo, você trouxe como destaque aí o time do Corinthians. E para todo o pessoal aqui do expediente, né? Ilan, Rafael, Eugênio, tem pergunta para todo mundo aqui só com relação a essa coletiva, esse trecho que a gente mostrou do Andrés, o presidente corintiano. E Quartarolo, no seu destaque, você disse o seguinte, mais ou menos assim: olha, se o Corinthians conseguir a classificação, segurem, hein? Timão é time de chegada para o Campeonato Paulista. Essa conclusão, Quartarolo, você chegou em que momento? A propósito, foi depois da vitória contra o Palmeiras? Aquela vitória que te convenceu que o Corinthians é um time perigoso na fase eliminatória, Quartarolo? Não, Prieto. Historicamente, o Corinthians é assim. O Corinthians é um time de tradição. O Corinthians é um time de chegada. Como um grande time, um Flamengo, viu o Fluminense? O Fluminense é um trabalho danado para o Flamengo. E se a gente analisar Flamengo e Fluminense, o Fluminense está muito atrás. Mas da hora que chega, esse tipo de time, ele chega para arrebentar, ele chega para dividir. É aquele mocinho lá do Bang Bang que o cara lá, o bandido, pega lá no início do filme e não mata e vai fazendo ele sofrer. Mas ele escapa no final e pega todo mundo. O Corinthians é um time de chegada. Não adianta falar. O senhor André Sanches é um falastrão, é um ótimo dirigente para o Corinthians. Mas ele sabe como é que é o Corinthians. E hoje ele fez uma coisa que todo cara inteligente, dirigente inteligente deve fazer. Ele chamou todos os holofotes para ele. Ninguém falou do time. O time dele é ruim, ele sabe disso. Só que o Corinthians ruim, quando chega muito forte. Se passar a próxima fase, é sinal amarelo para os concorrentes. Para o meu Santos, que está fraquinho, para o São Paulo, que parecia que ia melhorar, para o próprio Palmeiras, que já conheceu o Corinthians e conhece de história. Então não é da última quinta-feira, quarta-feira. O Corinthians da quarta-feira foi o Corinthians de sempre também. Um time que estava por baixo e de repente terminou por cima, sem discutir se jogou bem ou se jogou mal. Esse é o Corinthians. Os grandes times, se você não matar no ninho, nego, te pega lá na frente. André Sanches, só mais uma coisinha.
Você é um cara rodado, você tem a minha idade, rapaz. Você gosta de, olha, falaram que ela estava ruim, agora tá bom. A vida é assim. É um sobe e desce desgraçado. E a análise é pontual e também pela própria história. E é verdade que o futebol é imprevisível mesmo, né? Como disse o Quartarolo, passa uma equipe grande como o Corinthians, assim como o Palmeiras, São Paulo, a vida é imprevisível mesmo e fica bonito o campeonato, mas com times que vêm chegando bem, como, por exemplo, o Bragantino, o Santo André, com grandes campanhas nessa fase de grupos e de classificação do Campeonato Paulista. Eugênio Leal, fale a respeito do Corinthians, o que você ouviu do Andrés, e aproveito até para te perguntar também. O Andrés diz que o futebol está chato. Você concorda com ele, Eugênio? Eu acho chato quem diz que o futebol está chato. Porque ficou repetitivo isso, né? Virou um jargão. Todo mundo agora fala, futebol está chato, futebol está chato. Tá nada, futebol continua sendo legal, o esporte mais popular do mundo, mais interessante e mais cheio, como disse o Quartarolo, de idas e vindas, sobes e desces. Por isso que é legal. Tá chato nada, Andrés. Chato é quem fala isso. Agora, concordo muito com o Quartarolo. O que acontece? Quando você tem fases decisivas, assim, jogos eliminatórios, isso acaba nivelando equipes que são de níveis diferentes de qualidade de futebol. Agora, à tarde mesmo, eu estava vendo Fortaleza e Sport. O Fortaleza é mais time que o Sport, está mais organizado que o Sport. Mas quando você vai para o mata-mata, se a equipe adversária, teoricamente inferior, consegue montar um bom sistema defensivo, se joga com intensidade, com pressão, né? se tem ganas de ganhar, tem a possibilidade, no mínimo, de levar para um empate e decidir nos pênaltis, como foi o Sport hoje. Vamos lembrar, o Corinthians, ano passado, foi campeão paulista. Ele não era o melhor time. Ele chegou na final passando pelo Santos, Deus sabe como, aquele jogo no Pacaembu, em que o Santos martelou e acabou perdendo nos pênaltis. E depois o Corinthians ganhou do São Paulo na final com um gol no finalzinho do Wagner Love. Jogo ali amarrado, difícil, pegado. Decisão é isso, ainda mais quando tem a rivalidade do clássico, né? Embola tudo, fica tudo muito nivelado. Agora, ainda sobre o Andrés Sanches, o que ele disse agora há pouco, ele também deu uma estocada política no técnico do São Paulo. Quando se diz que, não, o São Paulo pode botar o time reserva, o time sub-20 e tal, ele mandou um recado. Fernando Diniz é um técnico em início de carreira, está dirigindo o São Paulo, mas diz, é um grande técnico, é inteligente. O que significa isso? Pode ser que no futuro, Fernando Diniz possa trabalhar no Corinthians. E aí ele vai fazer isso com o Corinthians hoje? A minha interpretação é essa. Ele mandou um recado, Diniz, você é muito bom, você é inteligente e um grande técnico, pode fazer o que quiser. Mas se fizer um negócio desse com o Corinthians, lá na frente pode fechar portas. Foi a minha interpretação, Prieto. Legal, vamos colocar aqui o grupo do Corinthians no Campeonato Paulista, para o Rafael, para o Ilan comentarem aí o timão, né, nesta reta importante do Campeonato Paulista. Então aí está, o Bragantino é o líder com 20 pontos, o Guarani vem na segunda posição com 16, o Guarani vai enfrentar a equipe do São Paulo. Então importante esse jogo entre Guarani, 14 pontos, enfrenta o Oeste. E em quarto lugar, a Ferroviária, com apenas 12 pontos ganhos. Ilan, time do Corinthians, Ilan, em busca da classificação no Paulistão. Prieto, o Corinthians vai atrás dessa classificação que parecia, não vou dizer impossível, mas muito improvável, já era até considerada fora do baralho, carta fora do baralho antes da volta da pandemia. Falamos bastante sobre esse assunto aqui no expediente, no debate final, e muitas vezes ouvi, o Andrés já considera o time eliminado, não está nem pensando mais no Campeonato Paulista. Parece que essa realidade mudou e mudou bastante com apenas um jogo, né? E o real sentido da coisa é o seguinte, o pior que precisava acontecer, o mais improvável, já aconteceu, que era exatamente a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, né? O Corinthians estava longe de ser o favorito, conseguiu vencer, mesmo sem jogar um grande futebol. E no dia seguinte, a derrota do Guarani para o Botafogo de Ribeirão Preto, que também aconteceu. Então, esses dois principais resultados, estou chamando eles de principal como improváveis, já aconteceram. Os dois resultados que precisam acontecer amanhã são resultados absolutamente normais. Seria a vitória do Corinthians sobre o Oeste
e o empate, pelo menos, ou a derrota do Guarani para o São Paulo. O problema é que isso aí seria normal se o São Paulo viesse jogar normalmente, né? Jogar com seu elenco principal, o que não vai acontecer. Provavelmente teremos apenas o Thiago Volpi como titular. E não que não pudesse acontecer, né? Não que o São Paulo não pudesse botar uma escalação mais inteira em campo. Apenas o Tietê e o Daniel Alves estão suspensos.